Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe, em mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos corrigir aí as cinco questões do simulado 5 projeto missão, o simulado o V10 para PRF, né? Preparação aí para PRF. Pessoal, seguinte, vamos lá então, sem enrolação. As primeiras três questões fazem referência a essa situação aí, tá? O que acontece aqui? Você tem uma bola, tá? Uma esfera, e essa esfera, ela desce uma rampa que está em cima de uma mesa, tá? Então, você tem uma esfera no alto de uma rampa que está em cima de uma mesa, beleza? Primeira situação. E aí diz assim, uma esfera desliza sem rolamento, importante destacar isso daqui, tá? Ela vai descer somente, tá, pessoal, por meio do próprio movimento mesmo, porque se tivesse rolamento aqui, a gente teria que incluir aí momento angular, e não é parte da matéria da disciplina de física. Então, sem rolamento, não tem nada de momento angular, é só a esfera mesmo descendo. E desce por uma rampa que está sobre uma mesa, conforme mostra a figura acima. Ao chegar ao final da rampa, a esfera cai de uma altura h até atingir o solo uma distância de 1 metro em relação ao pé da mesa. Quer dizer o seguinte, pessoal, a mesa está aqui, a bolinha vai cair a 1 metro de distância do pé da mesa, tá? Então, como é que ela vai fazer? Ela vai fazer esse movimento aqui de metade de parábola, né? Ou seja, um movimento oblíquo, ok? Então, você tem que ter em mente que isso daqui vai gerar um movimento oblíquo. Felipe, é sempre assim? A não ser que a bolinha tivesse um motor aqui que envolvesse, né, ela deslocar desse movimento para lá, mas ela sempre vai se deslocar obliquamente, ou a não ser que tivesse também uma resistência do ar, coisa que não é cabível aqui. Então, eu vou ter o quê? A força gravitacional, pessoal, ela acaba fazendo ocorrer esse tipo de movimento. Por quê? Se não tivesse a força gravitacional, essa bolinha simplesmente iria seguir o movimento em linha reta. Mas como eu tenho a força gravitacional puxando o objeto para baixo, ela vai acabar fazendo esse movimento de parábola aqui, tá? Sabendo-se que a altura da bolinha, sabendo-se que a altura em que a bolinha se encontrava inicialmente em relação à mesa era de 80 centímetros, então, ó, nós já sabemos qual é essa altura, tá? Isso aqui é importante para o texto. Já sabemos que isso aqui é 80 centímetros, ok? E que a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado. E desprezando qualquer forma de atrito, responda às assertivas a seguir. Então, vamos lá. Vamos ver aí o que as questões vão falar. Primeira questão, 31. A energia potencial gravitacional, pessoal, energia potencial gravitacional é aquela história que eu já falo com vocês direto. Bateu aqui, energia potencial gravitacional, vem cá e coloca a fórmula. É PG. PG depende do quê? Da altura. Então, é M vezes G vezes H, tá? Então, a energia potencial gravitacional da bolinha no ponto mais alto da rampa possui o mesmo valor, tanto em relação ao solo quanto em relação à mesa. Pessoal, o que ele quis aqui nessa questão? Ele quis dizer o seguinte, ó, que a energia potencial da bolinha em relação à mesa, tá? Em relação à mesa, é a mesma que a energia potencial gravitacional da bolinha em relação ao solo. E aí a pergunta, tá certo isso? A energia potencial da bolinha em relação à mesa é a mesma que a energia potencial da bolinha em relação ao solo? Pessoal, errado. Por quê? Eu nem preciso fazer conta aqui, é só entendimento mesmo do assunto. Ó, a energia potencial gravitacional, ela depende do quê? Massa, gravidade e altura. A gravidade, para as duas situações, é a mesma, então não depende dela para a gente definir quem é maior. A massa da bolinha não vai mudar, ou seja, vai mudar só o quê? A altura. Percebam, pessoal, que a altura da bolinha até a mesa é 80 centímetros. E a altura da bolinha até o solo é 80 mais esse pedacinho aqui. Então, obviamente, a energia potencial gravitacional da bolinha em relação ao solo é muito maior do que a energia potencial gravitacional da bolinha em relação à mesa. Mas, ô Felipe, por que ele fez essa separação? Porque é o seguinte, pessoal, na física, tudo depende de um referencial. Então, volta para mim aqui. Quando eu viro para você e falo assim, olha, a energia potencial gravitacional da bolinha em relação à mesa é uma. Energia potencial gravitacional da bolinha em relação ao solo é outra.
Por quê? Depende da altura que eu estou analisando. Então, galera, cuidado. Energia potencial gravitacional, ela depende de um referencial. Nessa situação, eu coloquei dois referenciais diferentes. Um referencial é a mesa, né? Que está ali a bolinha em relação à mesa, e o outro referencial é o solo. Então, eu tenho dois referenciais diferentes aqui. Muito cuidado com essa situação, tá? Então, a questão 31, ela está equivocada, está errada. Por quê? Diz que a energia potencial gravitacional da bolinha no ponto mais alto da rampa possui o mesmo valor, tanto em relação ao solo quanto em relação à mesa. E é completamente equivocado isso daqui, tá? Errado. Por quê? Porque a altura é diferente. Eu tenho altura diferente aqui. A bolinha em relação à mesa é 80 centímetros. Em relação ao solo é 80 centímetros, mas é aquele pedacinho de mesa. Então, tá completamente errado, tá? Questão 32. A velocidade da bolinha ao atingir o final da rampa é superior a 4 metros por segundo. Então, ó, o que ele quer saber, pessoal, no final das contas? Qual é a velocidade da bolinha aqui no final da rampa? Então, vamos lá, vamos resolver. Opa! Vamos resolver essa questão, tá? Qual é a velocidade da bolinha no final da rampa? Pessoal, eu sei que para muitos, isso daqui já é meio que... Ah, Felipe, tem uma fórmula pronta para isso e tal. Eu já vou usar essa fórmula. Beleza, se você já entendeu como é que funciona a fórmula, vai direto para a fórmula. Mas se você não entendeu, entenda como é que funciona o processo. Lembre-se que vocês estão no processo de estudar, de entender a situação. Então, entenda o processo para depois que você fizer muitas questões, você já pega a fórmula pronta e aplique, tá? Que fórmula é essa que eu estou falando? O pessoal já sabe aí que velocidade no final de rampas, velocidade no final desses negócios aí, é V, que é igual a raiz de 2GH. Só que é o seguinte, pessoal, gravar a fórmula não é muito a minha praia, tá? Eu não sou muito fã de você ficar gravando fórmula à torta direito, não, porque senão cai uma questão diferente, você não consegue entender o ritmo da questão. Qual é a minha sugestão? Entender o que acontece aqui. Pessoal, no ponto mais alto da rampa, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a energia potencial gravitacional, tá? E essa bolinha está inicialmente em repouso, tá? Então, ela não tem energia cinética. Então, a única forma que ela tem de energia que é potencial gravitacional. E aí, o que vai acontecer? Essa potencial gravitacional vai, aos poucos, se transformando em quem? Energia cinética. Só que aqui você tem que tomar cuidado. Pessoal, quem é o solo para mim nessa situação aqui? O solo para mim nessa situação é a mesa. Então, ó, nada de falar assim, ah, Felipe, mas tem só a energia potencial gravitacional da rampa. Não, é porque o solo para mim aqui é a mesa, tá? Então, o solo aqui para mim é... Desculpa aí, pessoal, tive um contratempo aqui. Mas, então, a energia potencial gravitacional aqui ela é em relação à mesa. Tá? Então, eu transformo toda a potencial gravitacional da bolinha em relação à mesa, tá? Não da bolinha em relação ao solo. Em o quê? Energia cinética para determinar a velocidade dessa bolinha aqui. Ah, Felipe, mas eu não tenho que usar do solo, não? Não, pessoal, por quê? Eu quero saber ao final da rampa. Se eu quisesse saber a velocidade da bolinha aqui, aí sim eu teria que achar a potencial em relação ao solo, mas eu quero achar o final da rampa. Então, o que eu vou fazer? Energia potencial gravitacional, lá do alto, ela é igual a energia cinética no final da rampa, tá? Energia potencial gravitacional da rampa é o quê? M vezes G vezes H. E a cinética da bolinha? É M vezes V ao quadrado sobre 2, correto? O que eu quero saber, pessoal? V, então eu vou isolar tudo que não é V para o outro lado. Então vai ficar o quê? Passo 2 para lá, vai ficar 2 vezes M vezes G vezes H, que é igual a V ao quadrado, tá? Trocando, tá, pessoal? Para ficar tudo bonitinho, eu posso fazer isso aqui, sem muito aquele formalismo, passa para lá, negativo, para cá, negativo. No final das contas vai dar tudo a mesma coisa, tá? V, galera, vai ser o quê? Raiz de 2 vezes M. Ô, gente, que M? Viajando, maionese, aqui tem um M aqui do lado, ó. Você corta esse M com M. Fica só V ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H. Aí eu passo a raiz para o outro lado, fica raiz de 2 vezes G vezes H. Então, galera, é assim que se descobre a velocidade da bolinha ao final de uma rampa. Tá? Essa fórmula todo mundo já conhece.
sugiro que você utilize quando você já pegar muito a manha nisso daqui, entender de fato que é um transformado na outra. Porque se você ficar tentando gravar essa fórmula aqui, você não vai a lugar nenhum, cara. Você vai ficar só, eu sei a fórmula de determinar a velocidade do final da rampa. Mas se cair uma questão um pouquinho diferente, cara, você já erra a questão. Beleza? Então, finalmente, vamos determinar essa tal velocidade aí. Galera, tá suave, tá? Olha só, velocidade é igual a raiz de 2 vezes gravidade, 10, o texto me informou. Altura da rampa, cuidado. Galera, a altura aqui, ó, é 80 centímetros. Porém, nessa fórmula não adianta usar centímetros, tem que usar metros. Então, transforma 80 centímetros para metros. Como é que faz isso, Felipe? Divido por 100, vai dar 0,8, tá? 0,8 vezes 10, pessoal, 8. 8 vezes 2, 16. Então, velocidade da bolinha no final da rampa é raiz de 16. Raiz de 16, pessoal, é quanto? 4 metros por segundo. Felipe, então a velocidade da bolinha é 4 metros por segundo? É. E aí, tá certo ou tá errado? Vamos ver o que a questão falou. Muita atenção, tá? Questão 32. A velocidade da bolinha ao atingir o final da rampa é superior a 4 metros por segundo. Galera, não é superior. A velocidade da bolinha no final da rampa é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa questão está errada, porque falou que é superior, não é superior. É 4 metros por segundo, tá? Muito cuidado aqui, viu? Questão errada, tá? Questão 33. A bolinha foi lançada a uma altura de aproximadamente 1,11 metros do solo. Ih, Felipe, aí ferrou a nossa questão, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Pessoal, será que deu isso? Vamos ver. Primeira coisa. Felipe do céu, como é que eu vou determinar essa parada aí? Vamos ver. Vamos entender primeiro a lógica da situação. Pessoal, eu já sei que daqui até aqui, ó, tem 80 centímetros, tá? Beleza? Então, agora eu tenho que descobrir qual é essa altura aqui para dizer se a questão está certa ou está errada. E aí, como é que eu vou fazer isso? Lembrando que o movimento disso daqui é o quê? É o movimento oblíquo, tá? Que daqui até aqui, eu sei que eu tenho 1 metro, tá? Essa é a informação que eu sei. E eu sei também, galera, que a velocidade da bolinha no final da rampa é 4 metros por segundo. Eu já achei isso no exercício anterior. Então, olha só o que eu tenho. Felipe, essa velocidade aí é o quê? A velocidade tangencial? Que velocidade é essa, pessoal? Essa é a velocidade que ela sai da rampa, tá? Então, essa velocidade aqui, ó, é a velocidade na horizontal, beleza? Então, é a velocidade que a bolinha sai da rampa. Só que não é a velocidade de queda. Felipe, como assim? Lembrem-se, pessoal, que no movimento oblíquo eu tenho duas velocidades. Uma que é a velocidade de queda e a outra que é a velocidade o quê? De se deslocar na horizontal. Dessa forma, pessoal, eu tenho que entender que aqui eu não comecei a cair ainda. Dessa forma, qual que é a velocidade inicial da bolinha de queda? A velocidade inicial de queda da bolinha é quanto? É 0. Tá, pessoal? É 0. Porque ela não começou a cair ainda. Ela só saiu da rampa e está indo para frente. Essa velocidade que ela adquire de 4 é a velocidade horizontal, não é a velocidade de queda. A velocidade de queda é 0, ela não começou a cair na rampa ainda. Então, dessa forma, eu só tenho a velocidade horizontal. E aí você tem que pegar o bizu do movimento oblíquo. Lembrar que aqui na horizontal o movimento possui velocidade constante. Na vertical, a velocidade ela é variável e varia de acordo com quem? Com a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Não se esqueçam disso. Beleza? Mas, Felipe, tá. E aí, velho, como é que eu determino a altura dessa parada? Galera, é o seguinte, você pode determinar esse negócio através de duas equações. A do diabo V também mais meio atrapalhado, tá? Ou a do vovô, vovó, mais duas amigas dela, né? Vovô, vovó, mais duas amigas dela. Você pode determinar através das duas, tá? Só que aqui é o seguinte, você tem que achar quem? É a distância. É a distância que você tem que achar, né? Que no nosso caso vai ser a altura, ou esse cara aqui. Só que para qualquer um dos dois, né?
você tem problemas que são os seguintes. Eu não sei a velocidade final da bolinha, tá? Eu sei a aceleração, mas eu não sei a velocidade final da bolinha. Mas eu sei a velocidade inicial dela de queda, que é 0. Sei a aceleração, Felipe, dá para descobrir distância através dessa daqui, né? Dá. Só que o problema é que o seguinte, pessoal, não tem velocidade final e eu também não tenho distância. Então, essa daqui também é ruim, não dá para você descobrir nada. Felipe, e a de cima? Vamos ver, né? Ó, a de cima piorou. Eu não tenho tempo, tá? De queda da bolinha e eu não tenho distância, então não dá para achar, tá? Então, fica ruim da gente achar aí. Então, primeira coisa, eu consigo achar distância, velocidade final? Até consigo, tá, pessoal? Só que, olha só, eu conseguiria achar através dessa. Só que o problema é que eu não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho velocidade final, não dá. Então, não dá. Então, galera, o que eu tenho que sair? Qual que é o meu grande problema nessa questão aqui? O meu grande problema é descobrir o tempo, tá, de queda da bolinha. Na verdade, pessoal, é o seguinte. As questões que envolvem movimento oblíquo, 90% delas, o problema é achar o tempo de queda. Tá? Então, eu tenho que achar quanto tempo que essa bolinha vai demorar para cair no chão para conseguir determinar a altura. Felipe, como é que eu vou fazer isso? Galera, é o seguinte, você vai determinar através do movimento na horizontal. Sabe por quê? Eu tenho a distância que a bolinha cai do pé da mesa, ou seja, a distância na horizontal, e eu tenho a velocidade na horizontal. Lembrando que na horizontal, pessoal, o movimento é sempre uniforme, sempre com a mesma velocidade. Uai, Felipe, então dá para usar Deus vê tudo? Dá para usar Deus vê tudo. Deus vê tudo. E aí você sabe que a velocidade da bolinha é quanto? 4. Qual que é a distância que ela vai percorrer? 1 metro. Com isso, eu determino o tempo que ela vai demorar para sair daqui e vir para cá. Então, galera, o tempo aí vai ser o quê? 1/4 de segundos. Esse é o tempo de queda. Com esse tempo aqui agora, aí sim eu consigo saber a altura que ela vai cair. Jogando em qual equação? A melhor de todas, pessoal, é essa daqui, ó. Distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, vamos lá. Lembrando que distância vai ser a distância de queda, ou seja, a altura, tá? Então, ó, a altura é igual a... Qual é a velocidade inicial? Agora é o seguinte, cuidado. Primeiro eu fiz o trabalho com o movimento na horizontal. Agora o movimento é na vertical. Então, o vertical tem que usar a velocidade vertical. Qual que é a velocidade vertical inicial? É 0. Quanto tempo? 1/4. Mais a aceleração que ele está disposto, que ele tem, na verdade, 10, né? Vezes o tempo ao quadrado, que é 1/4 ao quadrado, todo mundo dividido por 2. Então, a altura aí vai ser o quê? 0 vezes 1/4 é 0. Eu vou ter 10 vezes 1 sobre 16, dividido por 2. Tá? Então, a altura é igual a... Pessoal, vou ter aqui 10 sobre 16 dividido por 2. Opa, deixa eu descer isso aqui. Dividido por 2. Então, eu vou ter o quê? 10 dividido por 32. Eu não sou maluco, vou resolver essa conta aqui na calculadora mesmo. Tem jeito, tá? Espera aí, deixa eu só resolver aqui na calculadora, porque senão a gente vai errar isso aqui. 10 dividido por 32, galera, vai dar exatamente 0,31, tá? Metros. Então, qual é a altura que essa bolinha cai? 0,31 metros. 0,31 metros. Qual é a altura da bolinha até a rampa? 0,8 metros. Galera, somando os dois dá quanto? 1,11 metros. O que a questão disse? Vamos lá. A bolinha foi lançada a uma altura de aproximadamente 1,1 metros do solo. Correto. Então, a questão está correta. Tá? Então, questão 33 está correta. É a questão mais difícil desse simulado, tá? Questão mais enjoadinha. Mas deu isso daí. Ela é enjoadinha porque é o seguinte, para você acertar ela, você tem que ter a noção de como é que faz a questão 32. Tá? Isso é muito cara de CESP, viu, pessoal? CESP não, é Sebrasp. O Sebrasp gosta muito de pegar uma questão, correlacionar com a outra.
Ah, então, muita atenção aí. Se você não soubesse resolver a questão 32, não é erro bobo, tá? Tipo assim, chegar aqui, confundir superior com igual e acertar e errar. Não, você precisaria realmente chegar nos 4 para chegar aqui. Senão, você não conseguiria fazer, tá? Então, questão 33 está correta. Então, ó, questão 31, errado. Questão 32, errado. Questão 33, certo. Beleza? Próxima questão. Na verdade, a situação da próxima questão é a situação do gato, né? Vamos colocar aqui que eu não coloquei, não. Peraí. É a situação do gato. Vamos ver aqui. Deixa eu ver a situação do gatinho. É essa daqui. Ó, a figura acima representa uma situação em que o gato de massa igual a 5 quilos salta de uma base fixa no solo e atinge um trenó de massa igual a 15 quilos, que está inicialmente repouso sobre uma superfície retilínea e livre de atritos. Então é o seguinte, pessoal, o gatinho estava aqui na superfície fixa, aí ele pega e salta em cima dessa superfície que está sem atrito. Você já estudou quantidade de movimento, você já estudou colisões. Você sabe o que vai acontecer, né? A hora que esse gatinho pousar aqui, eu vou ter uma junção, né, da quantidade de movimento do gatinho aqui com a quantidade de movimento do trenó, e como aqui eu estou livre de atrito, obviamente, o que vai acontecer, pessoal? O conjunto gatinho e trenó vai fazer esse movimento aqui. Se essa base aqui que o gatinho saltou fosse uma base livre, qual que era a tendência disso aqui, pessoal? Era isso aqui vir para trás, tá? E o gatinho ir para frente. Só que tem um problema. No mesmo momento que o gatinho empurra para trás, ele vai para frente. Então, eu não teria um salto tão com tanta amplitude assim. Mas como esse negócio está fixo, né? Aí o gatinho vai saltar ali e vai conseguir o seu intento, que é pousar no outro trenó, tá? Mas aí o que vai acontecer? Na hora que o gato pousar aqui, ele vai entrar em movimento, tá? Então, a figura acima representa uma situação em que o gato de massa 5 quilos salta numa base fixa do solo e atinge o trenó de massa 15 quilos que está inicialmente em repouso sobre a superfície retilínea e livre de atritos. O gato salta da base com velocidade de 3 metros por segundo e atinge certeiramente o trenó, ou seja, ele acertou o trenó, tá? Considerando que a altura da base do trenó em relação ao solo considerando que a altura da base e do trenó em relação ao solo sejam as mesmas, que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado, e desconsiderando qualquer forma de atrito, responda o que se segue. Pessoal, desconsiderando qualquer forma de atrito aqui, eu estou falando da situação do trenó, tá? Você pode falar o seguinte, Felipe, mas se eu não tiver atrito em cima do trenó, o gato vai deslizar e vai sair correndo vai sair capotando para lá. Pessoal, mas o que eu estou querendo dizer é desconsiderar o atrito aqui, tá? Aqui em cima o gato vai ele vai pousar certeiramente, assim como diz o texto. Não cabe aqui, não tem atrito, vai ocorrer uma situação diferente. Não, calma, a situação é mais simples do que isso, tá? Então ele vai pousar certeiramente, tem atrito ali, ele vai ficar de boa, tá? Aí o que a questão diz? Vamos lá. Questão 34. Na situação descrita, não há conservação de energia, tampouco quantidade de movimento. Pessoal, espera aí. Vamos lá. Que tipo de colisão é essa daqui? Na verdade, não chega a ser bem uma colisão, mas que tipo de situação é aquela ali? É uma situação em que o gato está saltando de um ponto, está jogando para o outro. Aí está indo de um ponto, está indo para o outro. Teve aqui alguma deformação ou teve aqui alguma forma de transferência de energia? Não. Na verdade, o gato transferiu energia dele mesmo para o trenó e o conjunto. Primeira coisa, não é uma colisão inelástica isso daqui. Tá? Se a gente fosse tratar isso aqui como uma colisão, seria uma colisão, como se diz, na verdade, um aderir ao outro, né? Então, essa história da energia fica um pouco complexa de mensurar. Mas vamos lá. Parte agora para a quantidade de movimento. Eu coloquei isso na questão justamente para você entender. Pessoal, em qual tipo de colisão que a gente tem dissipação de quantidade de movimento? Qual tipo de colisão a gente tem dissipação de quantidade de movimento? Nenhuma, tá? A quantidade de movimento, ela sempre se conserva. Dessa forma, pessoal,
A questão da energia, você poderia até questionar. Ah, Felipe, mas pousou, agora um faz parte do outro. Realmente, você tem razão. Poderia falar que a energia cinética ela não conservaria, tá? Ou conservaria dependendo da situação. Então, ficou dúbio isso daqui. Mas a questão fala da quantidade de movimento. Então, quando eu falo de questão de quantidade de movimento, pessoal, aí já não tem como falar nada. Porque eu virei e falei assim, ó, na situação descrita não há conservação de energia, você pode até questionar isso daí depois, falar, mas o gato teve um salto, aí o salto lá teve uma transformação de energia, mas eu falei para desconsiderar os atritos. Então, quando eu falo isso daqui, você pode meio que falar que a conservação, houve conservação de energia, tá? Só que quantidade de movimento, pessoal, não se dissipa, né, no sistema. Eu tive a quantidade de movimento conservada. Então, a questão erra ao dizer que na situação descrita não há conservação de quantidade de movimento, porque há, tá? Em qualquer tipo de colisão, pessoal, há conservação de quantidade de movimento do sistema, beleza? Então, a questão erra ao dizer isso daqui. Você poderia até falar assim, mas teve conservação de energia, beleza. Teve conservação de energia, beleza, mas aqui, quando eu falo tampouco, eu estou querendo dizer que os dois têm que estar errados, né? A questão de lógica, que é um conectivo do I. As duas têm que estar erradas, né, para a questão estar certa. Mas aqui, uma está errada, né? Aliás, uma está errada mesmo, né? Peraí, vamos lá. Na situação descrita não há conservação de energia, isso não é tão pouco de movimento. Para que a questão estivesse certa, eu teria que, as duas teriam que estar certas, mas aqui eu tenho certeza que a quantidade de movimento está errada, então a questão está errada, tá? Aquela questão do conectivo lógico do I, né, da conjunção, né, se eu não me engano, disjunção, não lembro, certo? Mas aqui você tem duas que estão, você tem uma que está errada, né, então você invalida a questão aqui nesse caso, então questão errada, beleza? Mas essa questão, pessoal, foi só para alertar vocês o seguinte, quantidade de movimento não se dissipa no sistema, tá? Outra coisa, aqui, quando eu falo da conservação de energia, como eu tirei atrito fora, né? Eu tenho conservação de energia, tá? Mas ela fica polêmica, porque você pode falar, mas teve aderência, mas não sei o que e tal. Então fica polêmica por causa disso, mas de qualquer forma, tão pouca quantidade de movimento já tirou sua questão da reta, beleza? Questão 35 para finalizar. A velocidade do conjunto gato e trenó após o pouso do gato sobre o trenó é superior a 2,5 km por hora. Vamos lá ver isso, né? Pessoal, como é que eu faço essa questão? Quantidade de movimento. Como é que eu faço isso? Pessoal, você vai analisar duas situações. Antes e depois. Tudo do sistema. Quem que é o sistema? Gato, trenó. Porque são os dois que estão envolvidos na questão. Beleza? Então, você tem que lembrar que a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Quem que é antes? Antes, pessoal, gato livre mais trenó. E depois, gato no trenó. Beleza? Então, como é que faz esse cálculo, Felipe? Quantidade de movimento, pessoal, medida por M vezes V. Tá? Então, a quantidade de movimento do gato é quanto? Antes, é a massa do gato, que é 5 quilos, vezes a sua velocidade de salto, que é 3. Então, a quantidade de movimento vai ser quanto? 15 quilos vezes metro por segundo, tá? Ok? E a quantidade de movimento do trenó antes? É zero, porque a velocidade é zero. Dessa forma, a quantidade de movimento do sistema é quanto, pessoal? 15 quilos vezes metro por segundo, tá? E depois, o que aconteceu depois? O gato agora faz parte do trenó, então agora eu tenho o seguinte, quantidade de movimento do sistema é a massa do gato mais a massa do trenó vezes a velocidade do conjunto após o gato pousar na parada. Quantidade de movimento do sistema é quanto? É 15. Qual que é a massa do gato? 5. Qual que é a massa do trenó? 15. Vezes a velocidade do conjunto. Passando para cá, tá, pessoal? Para a gente entender melhor, velocidade do conjunto é igual a 15 dividido por 20, correto? 15 dividido por 20. Aí eu vou ter o quê? 15 dividido por 20 vai dar 0,75. Então, a velocidade do trenó e gato aí depois da colisão, né, em tese, 0,75 metros por segundo. Felipe, a questão está errada, correto?
Cuidado, pessoal. Eu dei em quilômetros por hora. Você tem que transformar isso aqui para quilômetros por hora para saber. Então, a velocidade do conjunto após o pouso do gato sobre o trenó é superior a 2,5? Vamos ver. Vamos lá. Eu tenho 0,75 metros por segundo. Vezes 3,6 vai dar exatamente 2,7. Então, isso aqui vai dar 2,7 km por hora. O que diz a questão? A velocidade do conjunto, gato e trenó, após o pouso do gato sobre o trenó, é superior a 2,5. Está correto. Tá? Show de bola? Então, questão 34 errado, questão 35 está correta. Beleza? Pessoal, é isso, então. Fechamos aí as questões. Muito bons estudos para vocês. Me sigam aí no YouTube, me sigam lá no Instagram, tá? Nós temos aí esse ano, agora vamos fazer projetos bem bacanas em relação à PRF, tá? Dicas para vocês. E sempre lembrem-se de estudar a física. Pessoal, o maior erro da pessoa que está estudando para a PRF é deixar a física de lado. Pessoal, no último concurso foram 5 questões. Quem sabe, no próximo concurso, caiam 6, 7 questões. E aí você vai deixar de lado só porque, a física é difícil. Cara, não existe isso para você, não. Concurseiro, que é concurseiro de verdade, não, pode até achar difícil, mas corre atrás. A gente observa que muitas pessoas deixam a matemática e a física de lado, né? Porque é mais gostoso estudar o direito, é mais gostoso estudar ali as leis, o constitucional, o administrativo. Só que, pessoal, não se iludam. 6 questões de física, mais 4, 5, sei lá, 6 de matemática, são 12 questões. Cara, deixar 12 questões de lado é um suicídio questão de concurso muito grande. Cara, então, olha só, dica para vocês, comecem desde já. Dá tempo, né? Nós estamos aí a uma distância considerável do próximo concurso, dá tempo para você pegar as matérias de exatas. Eu sei que muita gente vem aí da parte do direito, das leis, e gosta demais dessa parte, só que para passar na PRF, você tem que saber bem a matemática e a física, senão você vai ter que destrinchar muito mais as outras lá para conseguir a aprovação. Então, não deixe esse tempo passar. Cara, você tem muito tempo para conseguir entender isso daqui, beleza? Então, acompanhe aqui no Missão, né? Acompanhe os professores daqui, que são muito bons, mas não deixem de lado essas matérias, essas disciplinas de exatas. Beleza? Show de bola? Qualquer coisa é só contar com a gente então. Beleza? Pessoal, forte abraço para todos vocês. E é isso. Um abraço. Até mais. Tchau.